Você já deve ter se reunido em uma roda de amigos ou pessoas mais velhas contando sobre histórias ou lendas antigas. E para sabermos mais um pouquinho, vamos fazer um resgate histórico no Graça. Olá, gente! Você já deve ter escutado muitas histórias relatadas por seus familiares e amigos, em que contam um pouco sobre o lugar onde você mora. Bem, hoje estamos aqui no município de Graça para conversarmos com o Murilo Rosendo, que irá nos contar um pouco sobre o resgate histórico da nossa região. Iremos entrevistar ele e fazer algumas perguntas. O que você acha da cultura no momento? Primeiro, eu cumprimento a toda a equipe da EP, alunos, organização, orientação, pela tentativa, de resgate. Uma entrevista como essa é sinal de que a pessoa está preocupada com o que ocorre no momento. Eu acho que a cultura ela perdeu muito espaço com as mídias televisivas, internet, essas coisas. As redes sociais impuseram um novo ritmo às pessoas do interior. Então hoje nós não temos mais certos costumes que antigamente a gente cultivava ou cultuava. Então, por exemplo, nós não temos mais conversa em calçada, nós não temos mais contadores de adivinhação, de história de assombração, de lobisomem, essas coisas. Então nós perdemos muito. Eu acho que a cultura merece ser resgatada, porque algo regional como é essa situação, como essa coisa, que é própria de interioranos como nós somos, precisa realmente que alguém se interesse para ver se a gente não perde o fio da meada da história. A juventude de hoje não sabe o que é uma história de lobisomem, não sabe o que é uma história de assombração, não sabe o que é a tocha, que é científico, mas o povo tem como é que se diz, misterioso, fogo fato, que é a tocha. E acho que essa iniciativa de vocês é bastante, assim, bem sensível, mostra para você, mostra para a gente, tem alguém ainda que pensa no resgate da cultura. Embora tenha pouco tempo que ela tenha sofrido esse lapso, esse corte, mas já está uma coisa como se fosse distante. E ninguém fala mais das coisas populares, da cultura popular, dos costumes que nossos antepassados tinham até pouco tempo. Então é isso que eu penso também. E o seu TCC, ele foi baseado em quê? E o que você acha do resgate histórico? Bom, todos os meus trabalhos eu pauto sempre em iniciativas próprias, em conhecimentos próprios e em pensamentos geralmente ligados ao meu cotidiano. Eu tinha 5 temas para desenvolver sobre o meu TCC de História, da minha pós-graduação de História, e eu optei, ao final, para dissertar sobre os apelidos do Barro Vermelho. Nesse desenvolvimento de trabalho, eu citei que o Barro Vermelho é uma região, uma localidade do Graça, em que impera o nome das pessoas transformado para apelido. Tem gente lá que os nomes são esquecidos, porque o apelido é muito mais forte que o nome. E eu fui muito feliz, porque o meu orientador autorizou, fui muito bem sucedido no desenvolvimento do trabalho, pedi permissão às pessoas que iam ter os seus nomes e apelidos citados no trabalho. E outra coisa inusitada, eu fiz através de versos. Eu escrevi 114 estrofes permeadas com as explicações de textuais, para citar, contextualizar e explicar a incidência e o motivo dos apelidos. Eu acredito que fui muito feliz nessa escolha. E também eu fiz alguns trabalhos pontuais sobre algo momentâneo. Por exemplo, o resgate da cultura de preservação, principalmente do Barro Vermelho. Eu fiz um trabalho também muito bom, a pedido de um diretor da época da escola de Barro Vermelho, e eu fui muito feliz, embora eu não estivesse num momento bom psicologicamente, mas eu acredito que eu fui muito feliz também, porque eu disse, o Barro Vermelho mantém a cultura do local. E esse trabalho também circulou no Graça, na região, e foi muito bem, assim, foi citado positivamente, foi aprovado, digamos que seja assim. Então é esse o meu ponto de vista. Quais foram os recursos que você utilizou? Como eu havia falado na resposta anterior, eu sempre pauto na experiência própria, experiência vivida. Como eu sou interiorano, nascido no Benfica e residente hoje no Barro Vermelho, eu presenciei muitas histórias, coloquei muitos dos apelidos que o Barro Vermelho hoje mantém. Eu fui um dos que mais colocou
e outras pessoas também que têm o hábito de colocar, de ser tratado por apelido. E esse recurso é um recurso de conhecimento de causa. Eu não explorei ninguém para falar, eu apenas escolhi o que é o cotidiano da gente, o dia a dia da gente, a vida diária do agricultor, da pessoa, do trabalhador braçal, que é aquela vivência da noite, né? A pessoa se encontrar, se reunir, contar história, contar adivinhações, charadas e outras coisas mais que são próprias daqui da nossa região. E quais são as histórias que mais prendem a sua atenção? Bom, acredito que a minha atenção e a atenção da maioria das pessoas é contemporâneas minhas. Uma das histórias que mais, ou história com que mais prende a atenção ainda são ainda de lobisomem, que diz que é uma criatura da noite, as assombrações, que também são criaturas da noite, ninguém sabe se é criação da cabeça da pessoa, mas tem muita gente ainda que afirma que já se deparou com situações sobrenaturais. Como já foi falado, nossa região é rica em cultura e uma das histórias abordadas pelo senhor Murilo Rosendo foi sobre a comunidade de Barro Vermelho, localizada em Graça. Então, nada melhor do que vir até aqui e ouvir uma história repassada por um morador aqui da região. Meu nome é Francisca Nonata da Cunha Araújo. Um dia eu vinha da Vila Formosa, num burro, né? Aí um caipora assobiou e aí eu remedei ele. E aí esse caipora não me largou, mas quase que me mata. E chegou ele todo tempo correndo atrás de mim. E aí quando eu cheguei lá era para eu ir dormir na outra casa, né? Eu dormi uma outra mulher. Aí quando eu cheguei na casa do meu irmão, aí eu já fui gritando, Madre Iracema, para ela abrir a porta, né? E ela ouviu o grito, quando chegou lá, eu já estava caída do outro lado. Aí ela, o que foi, Francisco? Eu disse, os caiporas querem me matar. Aí entrei para dentro e eles ficaram rodeando a casa todo tempo. Acredito que a noite esconda muitas coisas, como o fogo-fato, que a gente chama popularmente de tocha. Embora não seja assombração, é uma coisa científica, ainda amedronta, ainda assusta, ainda é uma coisa ainda muito pouco conhecida por quem é da cidade. Quem é do sertão tem medo das criaturas da noite, naturais e sobrenaturais. E eu acho que a assombração hoje ainda é um tema ainda que é pouco abordado, mas assusta muita gente ainda. E eu sou uma das pessoas que, quando a pessoa conta com propriedade no contar, eu paro para ouvir. Nós tivemos grandes contadores de histórias, que eu cito dois, Manuel da Cunha Araújo, conhecido como Manuel Moisés, de Benfica, e Dedé Borges, do Barro Vermelho. Essas duas pessoas tinham a capacidade de, numa farinhada, 2 histórias ou 3 ocuparem para encher a noite todinha. E prendia a atenção do ouvinte. A pessoa ficava próxima a ele para ouvir, saber e esperar pelo desfecho. Então isso aí não existe mais. Não tem mais quem faça adivinhações, não tem quem diga mais essas histórias, porque a mídia televisiva, a informática, tolheu essa condição para a pessoa poder assimilar, ouvir, ter a condição. E é muito bela, é muito rica a cultura popular. É o meu pensamento. E agora você pode falar sobre as considerações finais. Bom, eu, na condição de historiador, na condição de pequeno pesquisador, mas eu sou um grande defensor, embora eu não seja grande nacionalmente, mas eu sou um grande defensor da cultura popular. Eu também sou poeta de cordel, escrevo cordéis de temas variados, alguns trabalhos eu fiz, inclusive a minha pós-graduação. Defendo nossa cultura integralmente. Acredito que o Graça, o Pacujá, o Mucambo, toda a nossa região aqui, o interior, ele é muito rico de histórias populares. Então, quando alguém de mais idade, que tem mais experiência, puder relatar algo, pare para ouvir, porque essas pessoas mais antigas são uma enciclopédia viva, são pessoas que, mesmo através da oralidade, guardam muito um arquivo gigantesco de conhecimento. Então, as experiências contidas nessas pessoas, elas são muito úteis
para o hoje e para o amanhã. Eu moro em Barro Vermelho, eu moro em Caldeirão. E me chamo Domingos Rodrigues de Araújo. Vaqueiro que é bom vaqueiro, zela seu gado e quer bem, e reúne vai o campo e conta a reis que tem. Em Nordeste brasileiro, quem não gosta de vaqueiro, não gosta mais de ninguém. Bezerro da vaca preta, onça pintada não come. Quem casa com a mulher feia não tem medo do outro homem. Casa com a mulher bonita, leva chifre e passa fome. Ui. Eu sou uma pessoa que defende totalmente a cultura popular. Sou uma pessoa que vivo, não digo vivo na cidade, trabalho na cidade, mas eu sou um passarinho urbano. Eu sou uma pessoa que me sinto bem no interior. Eu sou uma pessoa que me sinto bem com pessoas que a gente pode aprender não só a modernidade, mas a gente pode ver no antes, o agora e o depois. Eu penso assim, viu? E agradecemos bastante pela sua presença no nosso trabalho e por você ter aceitado participar. Eu é que agradeço de ter sido escolhido por vocês. Eu estou muito feliz de poder ter contribuído, tentado contribuir com vocês, viu? As histórias se entrelaçam, se modificam e se reinventam, mantendo viva a essência da nossa cultura. Assim, devemos apreciar e valorizar cada vez mais a cultura deixada pelos nossos antepassados.